boa tarde a todos e todas. Quero também saudar de forma especial aqui os conselheiros que compõem essa mesa. Agradecer pela presença dos senhores, dos que também não puderam ficar aqui, mas estiveram ontem conosco. E dizer que da importância dessa aproximação cada vez maior que a ANPT tem tido com o CNMP, o MPT também, mas que, assim, dizer da importância dessa proximidade e desse relacionamento para que o CNMP, na sua função, seja fiscalizatório ou de coordenação, nesse relacionamento possa trazer para a nossa instituição subsídios e possa trazer, esse relacionamento possa trazer coisas que auxiliem na nossa atuação, enfim, que melhorem a nossa atuação. Que o CNMP possa ser um instrumento de potencialização até mesmo da atuação do MPT e que nós possamos sempre estar coordenados e, enfim, nos relacionando institucionalmente da forma mais eficaz possível. Então, agradecendo aqui a presença de todos, mais uma vez, eu já passo aqui a palavra ao presidente para que a gente dê seguimento aos trabalhos. Bem, vou passar para o conselheiro Leonardo Acioli, que tem um voo aí por volta de 6h30 e vai ter que sair daqui a uns 40 minutos para essas explanações iniciais. Conselheiro Leonardo, por favor. Boa tarde. Aumentar aqui, por favor. Boa tarde a todos. Alô? Aumentar mais, se possível. Vou usar aqui, ó. Então, pronto. Boa tarde a todos. Inicialmente, saudar o nosso presidente Ângelo Fabiano, uma pessoa que conheço há pouco tempo, mas já desenvolvo uma amizade típica daqueles que se conhecem há muito tempo, dada a sua gentileza, a sua cordialidade, a sua amizade e a forma absolutamente competente e republicana com que trata os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público e também pela forma de sua representação junto ao Conselho, que tem se notabilizado pela eficiência, pela competência e também por nos ajudar a compreender melhor a tão importante função do Ministério Público do Trabalho no cenário brasileiro, sobretudo num momento tão complicado, tão difícil de reafirmação, de necessidade de reafirmação dos direitos fundamentais, dos direitos sociais que estão tão ameaçados no Brasil de hoje. Eu pensei em falar um pouco aqui para vocês, sim, saudar meus colegas, a vice-presidente e meus colegas de conselhos, e saúdo especialmente aqui o meu caro amigo Sebastião Cacheta, que tem sido uma grande referência para todos nós, com sua proficiência, com seus ensinamentos perante o nosso conselho. O Lauro também, meu querido Bandeira, que conheço há tantos anos, né? E também tem prestado um grande serviço lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu pensei em falar um pouco a vocês sobre nossas primeiras experiências no Conselho. Eu sou oriundo da advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, fui escolhido pelo Conselho Federal da Ordem, pelas 27 delegações da OAB, e após esse processo tão difícil, né, que é quase um ano, né, que a gente tem toda essa dificuldade para conseguir transpassar, passamos aí um processo também muito duro e difícil no Senado, quase 6 meses, e eu tive a oportunidade, desde aquela época, de começar a estudar e me aperceber dos principais desafios que nós, membros do Conselho, e eu particularmente como representante da advocacia, venho a enfrentar. Primeiramente, e eu assinalo isso logo inicialmente, que hoje o Conselho Nacional do Ministério Público, ele precisa se comunicar melhor com a sociedade, né? Por quê? Hoje se tem uma ideia muito difundida
de que os órgãos correcionais, aí não só o CNMP, mas também o CNJ, as corregedorias locais, eles são órgãos que efetivamente não punem aqueles que são representados disciplinarmente. Isso, na verdade, e minha experiência no Conselho me mostra que não é verdade. O CNMP, hoje, efetivamente, é uma instituição, é um órgão que trabalha de uma maneira muito justa, mas trabalha de uma maneira rigorosa na punição daqueles que cometem desvios ético-disciplinares no Ministério Público de uma maneira geral. Eu trouxe alguns números aqui que são públicos. Dados oficiais apontam que de junho de 2013 a junho de 2017 foram aplicadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público 97 sanções disciplinares. E se você for fazer um quadro comparativo do mesmo período no CNJ, tomando esse mesmo período, apenas 6 punições no CNJ. Então, nós temos 97 punições contra 6. Em 2016, foram aplicadas 52 sanções, aí sim, contra 6 do CNJ. E entre 2015 e 2016, o CNMP realizou 55 correições, contra 19 correções do CNJ. É verdade, então, isso é uma verdade que está expressa nos números, que o CNJ, como órgão, o CNMP, como órgão correcional, funciona e funciona bem. No entanto, hoje nós temos alguns obstáculos e dificuldades para, efetivamente, fazer com que alguns tipos de punição, efetivamente, eles consigam se efetivar. Sobretudo, aquela que diz respeito à perda de cargo de membros que cometeram crimes. Por quê? Porque hoje, para que um membro do Ministério Público que cometeu um crime passível de perda de cargo, ele perca o cargo, é necessário que ele passe inicialmente pelo processo administrativo disciplinar, posteriormente, com a condenação no âmbito do CNMP, existe autorização para que, no caso, se for um membro do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça, e do Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República, ajuize a ação de perda de cargo. Após a ação de perda de cargo, o trânsito em julgado da ação condenatória penal, para só então o membro perder o cargo. E agora, mais recentemente, está se começando a se construir uma jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para o ajuizamento da ação de perda de cargo, nós temos que ter a necessidade de anterior trânsito em julgado da ação penal, ou seja, evidentemente fica quase que impossível alguém que cometeu um crime e que necessariamente deveria ser afastado do cargo, ele perca o cargo, enquanto que a realidade para o cidadão comum, que a gente vê, o tratamento que se tem é totalmente diferente. Hoje, construiu-se uma jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que para a condenação à prisão do cidadão bastaria a prisão em segunda instância e que, evidentemente, isso é uma questão que não se coaduna com a necessidade que se tem de celeridade e de transparência nas punições ético-disciplinares. Mas, no geral, eu posso dizer com toda certeza, e falo como representante da OAB, talvez seja muito mais difícil como representante da OAB a gente trazer essa realidade, porque a gente vem de fora do Ministério Público e, de fato, essa é uma imagem que eu tento desconstruir dentro da OAB, entre os advogados, que o CNMP não pune. O CNMP pune, sim, pune com justiça, pune com critério, e nós que viemos da advocacia, muitas vezes, com um espírito muito mais garantista do que vocês mesmos, membros do Ministério Público, porque está no nosso DNA o direito à ampla defesa, ao contraditório, não que no Ministério Público não exista isso, evidentemente, mas o direito de defesa é algo que está incorporado no DNA da advocacia e a gente tenta trazer um pouco disso também para o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu anotei várias coisas, mas já fui informado pelo presidente que só tenho 10 minutos com 5 de tolerância. Então, vou tentar resumir aqui algumas coisas que eu anotei também. Um outro desafio que nós, como membros do Conselho e o Conselho como um todo tem hoje, e é um assunto que está em pauta, e que também foi objeto do discurso de posse do Corregedor Nacional do Ministério Público, o conselheiro Orlando Rochadel, é que hoje se discute muito a questão das manifestações públicas dos membros do Ministério Público. Eu tenho muita dificuldade também
por fazer parte de uma instituição que tem o dever de zelar pelos princípios da Constituição, pelos direitos fundamentais, e entre eles o princípio da livre expressão, limitar ou servir de limitador para a liberdade de expressão, né? Eu acho que esse é um princípio muito importante, é um princípio que ainda é visto em função de que nós passamos por um período ditatorial muito recente. Então, quando se fala em limitação do direito à livre expressão, a gente já vê aquilo com um certo preconceito. Mas a gente precisa entender que esse é um direito fundamental que deve ser limitado, deve ser ponderado com outros direitos fundamentais, dentre os quais a dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade, né? O direito à dignidade do réu também no processo. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é que alguns colegas extrapolam os limites da livre expressão, né? A legislação do Ministério Público, de uma maneira geral, quando fala das limitações, ela é menos detalhada do que a legislação da magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil. Na magistratura você tem dispositivos mais diretos que vedam efetivamente os excessos nas manifestações. No caso da OAB, o Código de Ética também, ele disciplina frontalmente, né, todas as hipóteses, inclusive que o advogado ele não pode falar de causa pendente sua, né, e a gente sabe que tem colegas que fazem isso, e os tribunais de ética eles devem efetivamente punir o colega que dá entrevistas e comenta casos em andamento, salvo a hipótese que ele deva defender o seu cliente de alguma afirmação. Então ele pode fazer nessa exceção, mas salvo essa exceção, ele não deve se pronunciar sobre causa pendente, não é? No tocante às limitações que existem na lei orgânica do Ministério Público e na lei complementar 75, elas tratam mais especificamente das manifestações de cunho político partidário, não é? Mas, se nós pensarmos a legislação de uma maneira sistemática e tratarmos também, e observarmos também as resoluções do próprio Conselho que limitam esse direito à livre expressão, a gente vê que o membro do Ministério Público ele não pode, efetivamente, usar de certo tipo de linguagem, né, falar e desqualificar aquele que está sendo investigado, não é? E sobretudo e principalmente atuar de maneira a ter uma ação político-partidária. E que, se tratando de ação político-partidária, eu sou bastante permissivo no tocante à manifestação de suas preferências pessoais partidárias. Eu acho que nós não podemos interferir, por exemplo, num membro do Ministério Público que declara preferência por determinado candidato, não é? Eu entendo que essa é uma expressão da democracia. Eu, por exemplo, algum membro do Ministério Público que queira declarar seu voto a presidente, eu acho que ele tem todo direito, desde que, obviamente, não esteja atuando como parte na acusação daquele candidato, ou esteja julgando, esteja no exercício da atividade eleitoral daquele determinado candidato. Por exemplo, um promotor que esteja no eleitoral, na eleição para prefeito, né, e ele esteja atuando naquela eleição, então, evidentemente, ele não deve expressar ou externar a sua expressão. Mas um candidato a presidente, né, ou candidato ao Senado, daquele que não está na atuação direta no eleitoral, eu não vejo como nós podemos limitar isso. Agora, o membro do Ministério Público, isso por vedação legal e por vedação da resolução número 01, da recomendação 01/2016, ele não pode pedir voto. Isso aí realmente é vedado, e aquele que o fizer deve ser submetido à sanção disciplinar que está prevista também no nosso caderno de limitações e sanções de cunho deontológico, né? E também, evidentemente, aquela atuação que diz respeito a expressões ríspidas com o investigado, mas também com a classe política, mas também com o seu semelhante, mas também com o judiciário e com os advogados, né? E com a comunidade de maneira geral. O decoro na linguagem, é uma exigência que, evidentemente, tem sido muito fiscalizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e aquele membro que se excede nesse sentido, ele está sujeito a punições também.
Um outro ponto aqui que eu brevemente gostaria de falar diz respeito à valorização das prerrogativas e atuação independente do Ministério Público. Eu falo tanto de OAB que eu fico com esse vício de falar da OAB, mas eu fui, na época em que fui conselheiro federal na Ordem, eu presidi a Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, né, e vi com muita satisfação que no âmbito do CNMP, e dentre as funções do CNMP, está a preservação da autonomia do Ministério Público. E a preservação da autonomia, ela tem a ver também com o resguardo das prerrogativas profissionais da categoria. Eu, estudando na minha sabatina no Senado, preparado lá para ser triturado pelos colegas do Bandeira, eu comecei a estudar a Lei Complementar 75 e a Lei Orgânica do Ministério Público, e fiquei espantado com as prerrogativas do Ministério Público são quase uma transcrição, não sei qual foi a lei anterior, mas se você colocar em cima do Estatuto da Advocacia, eles são quase que idênticos, né? E é o contrário. E nós todos, como membros do Conselho Nacional do Ministério Público, temos o dever de preservar, observando, né, a legislação como um todo, inclusive o próprio Estatuto da OAB, que no seu artigo 6º diz que não existe hierarquia entre membros do Ministério Público, Judiciário, servidores, mas promover esse equilíbrio, mas pugnar também pelas prerrogativas e valorização da carreira do Ministério Público, e dentro do Ministério Público também o Ministério Público do Trabalho. E por fim, tinha muitas outras coisas para fazer, mas meu tempo aqui já excedeu em 2 minutos. Gostaria de falar sobre mais, então, dois pontos, importantes aqui, que tem a ver com esse vídeo que foi aqui exibido há pouco. Eu, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, presido a Comissão da Infância e da Juventude, né? E nós, dentre os 3 escopos, entre os 3 objetivos de trabalho da nossa comissão, nós elencamos, dentre eles, o combate ao trabalho infantil. Esse é um tema muito importante que nós temos combatido, e em razão disso, o Ministério Público do Trabalho tem sido um parceiro fundamental na elaboração de políticas dentro da Comissão da Infância e da Juventude. Eu queria fazer um convite público, eu vou pedir aqui ao Fabiano que coloque, se possível depois no telão, o material, um banner nosso, que diz respeito ao nosso seminário, que vai ocorrer entre os dias 23 e 24 de maio, que trata da erradicação do trabalho infantil. E o tema do seminário é Políticas Públicas, Profissionalização e Educação. E essa ação que a CIG, né, a Comissão da Infância e Juventude, tem, e me despertou a vontade e o interesse de trabalhar e falar sobre trabalho infantil. Inicialmente, ele foi primeiro oriunda da observação da realidade, triste realidade no Brasil, onde a gente vê a ausência de proteção à infância, né? Onde a gente vê crianças trabalhando na palha da cana, nas carvoarias, nos grandes centros, nas indústrias e nas casas mesmo. A gente vê que a proteção à infância é algo muito recente na humanidade, e ainda existe, eu estava comentando com o Fabiano agora há pouco, que ainda existe a ideia de, sobretudo no interior do Brasil, nos centros menos desenvolvidos, que é enobrecedor a criança começar a trabalhar logo cedo. E a gente vê que o trabalho ele não pode ser um elemento de formação de alguém que, naquele momento, ele tem que receber educação, ele tem que receber ele tem que ser criança, ele tem que ter infância, ele tem que brincar, ele tem que viver plenamente aquele momento tão importante na formação futura, não é? E nós fazemos constantemente inspeções nas unidades de acolhimento no Brasil inteiro. E é uma coisa que é comum nessas unidades de acolhimento, a ausência total ou quase que total de educação, de educadores naqueles centros, e também a ausência de serviço profissionalizante daqueles acima dos 14 anos, né? Então esse tema vai ser um tema que vai ser tratado e vai ser trazido na nossa
no nosso seminário sobre trabalho infantil. E eu fico aqui o convite para todos vocês, nos dias 23 e 24 de maio, no CNMP, e aí durante o restante da exibição eu vou pedir que seja exposto aqui o banner que traz todos os convidados e os palestrantes que vão participar desse evento. Bom, outros pontos eu anotei aqui, a questão da necessidade de transparência, que é algo que hoje é muito cobrado de toda a sociedade. O MP tem que ser transparente, o CNMP tem que promover essa transparência. Também ia falar um pouco da necessidade da questão carcerária, né? E hoje que é presidida por um conselheiro Demerval Farias, que tem desenvolvido um excelente trabalho, não só de diagnóstico, mas também de proposição de políticas públicas e de participação proativa do Ministério Público Nacional na resolução do problema carcerário. Sobre a necessidade da gente discutir sobre o Código de Ética do Ministério Público, porque a magistratura já tem esse estudo e já tem esse Código de Ética que foi gestado no âmbito do CNJ, e falta que o CNMP comece a desenvolver e discutir essa ideia, mas infelizmente eu não vou ter tempo de falar detalhadamente sobre tudo, mas fico à disposição de todos vocês para perguntas sobre esses temas e sobre esses pontos. Agradeço imensamente a atenção, fico muito feliz, Fabiano, de poder aqui estar falando para vocês. Digo a vocês que a cada dia mais, na minha convivência no seio do Ministério Público Nacional, eu percebo a importância do Ministério Público do Trabalho como promotor da paz, como promotor da justiça social e da democracia no nosso país. Muito obrigado a todos e deixo agora a palavra para os nossos colegas. Sem problema. Obrigado, Léo. Para nós é motivo de muita honra tê-lo aqui junto com os demais conselheiros. Passo já de imediato a palavra para o conselheiro Luiz Fernando Bandeira. Presidente, vou pedir autorização para falar em pé. Eu acho que é cacuete de professor. O cérebro só funciona no tranco, se a gente fica em pé, para conseguir dirigir um pouco a palavra a vocês. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente Ângelo Fabiano e Ana Cláudia Bandeira Monteiro. Não sei se somos parentes, Ana. Se somos, seguramente você é do lado chique da família, eu sou do outro. Mas eu queria, de antemão, cumprimentá-los e agradecer por esse convite para embromar vocês aqui durante 10 minutos. Eu queria fazer um manifesto público da qualidade do trabalho da NPT perante o CNMP. Não há tema de interesse do MPT que o Ângelo Fabiano ou a Ana Cláudia não estejam presentes lá, despachando nos gabinetes, presentes nas sessões, na defesa do Ministério Público do Trabalho. Nesse sentido, eu dou meus parabéns a vocês, porque não é só fazer um evento legal, não é só fazer uma festa bonita, né? Essa atividade associativa presente lá no CNMP é essencial nesse sentido, né? Rendo minhas homenagens a vocês. Cumprimento meus colegas de CNMP, o Leonardo Acioli, o Cacheta, o Lauro. Cumprimento todos vocês aqui presentes. Queria cumprimentar na pessoa de uma colega minha de faculdade, que passei 15 anos sem ver, a Gabriela. Né? Passei 15 anos sem ver e agora nos encontramos agora há pouco aqui nesse evento. Prezados amigos, o Leonardo fez uma apresentação bastante completa, com foco até bastante denso na área da atuação disciplinar do CNMP. Eu queria abordar um outro aspecto. Porque, sem dúvida, que a atuação correcional, disciplinar, é essencial num conselho de controle externo, como é o CNMP. E até me faz rir, ontem, por ocasião da confraternização do coquetel, algum de vocês estava brincando, contando piada, alegre, e aí alguém me apresentou a ele e disse: meu Deus, vou me comportar, tem um conselheiro na minha frente. Na verdade, a lógica é bem outra. Acredito que a principal função do CNMP não é essa atividade disciplinar, correcional. É uma atividade de diálogo institucional. A importância do CNMP ser composto por membros do Ministério Público, mas também por não membros, como é o Leonardo Acioli, né, que tem um diálogo privilegiadíssimo dentro do Conselho Federal da Ordem, né? Ou Gustavo Rocha, por exemplo, não sei se vocês todos conhecem. Gustavo Rocha é o chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, atualmente ministro de Direitos Humanos da Presidência da República e é conselheiro do CNMP. Então isso evidentemente nos dá uma capacidade de diálogo privilegiadíssima, né, entre diferentes instituições, né, daquilo que vem a ser os interesses, né, não só os corporativos, mas institucionais
do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho, evidentemente. E eu digo isso, a importância desse diálogo institucional, por meio do qual o CNMP pode ser útil para vocês, quando eu folheei esse excelente trabalho da Agenda Política Institucional, né, que foi lançado ontem, e eu me debrucei sobre ele hoje para conhecer um pouco quais os principais assuntos de interesse do Ministério Público do Trabalho. E quando eu digo exaustiva, porque, bom, eu não sei se todos sabem, eu sou secretário-geral do Senado. Sou aquele mané que fica papagaio de pirata no vídeo do presidente, né, durante a sessão, atrapalhando ele. Mas então, eu tenho um certo conhecimento exaustivo do que é o que tem na pauta do Senado, o que tramita na casa. E tenho aqui proposições que eu sequer conhecia, o que prova como se foram a fundo na pesquisa, no levantamento, né, das matérias que são de interesse de vocês. E por que eu digo isso? Porque daqui dessa ampla seleção de temas, é claro que alguns, né, tem uma polêmica política envolvida, né, seguramente relevante, como a questão da reforma trabalhista, né, ou a questão dos subsídios, ou ainda a questão da PEC, do adicional por tempo de serviço, etc. São assuntos que não passarão facilmente. Mas há outros assuntos aqui que talvez basta apontar, olha, esse assunto aqui é de interesse do Ministério Público e temos condições de aprovar talvez mês que vem. Eu selecionei aqui pelo menos uns 6 projetos. Eu observei, por exemplo, o PLC 166/2015, que trata de segurança institucional. Ele prevê, por exemplo, que veículos utilizados por juízes e membros do Ministério Público que estejam em risco pessoal podem ter uma placa fria, uma placa alterada para proteção do membro. Ou ainda, uma outra proposição sobre aprendizagem, né, reservar uma cota na CLT para aqueles que preenchem vagas para fins de aprendizagem, né, devem ser destinadas a jovens em situação de trabalho infantil. São ideias maravilhosas que às vezes podem ficar esquecidas num escaninho qualquer, né, de uma comissão legislativa, e que eu me comprometo, desde logo, presidente, a levar isso ao presidente do Senado, né, para que possamos pautar muito brevemente. Eu vi ainda aqui o PLS 181/2011 sobre negociação coletiva, o PLS 220/2014, né, a respeito do meio ambiente de trabalho, e vi, claro, a medida provisória da reforma trabalhista, a respeito da qual a posição da NPT é contrária. Sobre isso, tenho uma notícia talvez boa para dar-lhes, né? Essa medida provisória certamente não vai lograr ser aprovada. Na verdade, essa medida provisória foi uma exigência do Senado quando aprovou o texto vindo da Câmara da reforma trabalhista. O Senado aceitou aprovar sem emendas, desde que viesse a medida provisória na sequência, corrigindo determinados pontos, como o trabalho da mulher grávida, por exemplo, em ambiente insalubre. No entanto, essa medida provisória, pelo que eu percebi aqui, a NPT tem posição contrária em relação a ela certamente caducará, né, nos próximos 10 dias. Não chegou a ser apreciada no plenário da Câmara e nem deverá ser, porque a comissão mista, né, sequer conseguiu se reunir. O presidente que havia sido eleito na comissão mista renunciou ao cargo. Então, realmente é um tema que gerou um debate, uma celeuma política relevante, e acredito que não deverá prosperar tão cedo. Mas é claro que esses debates legislativos, em particular da reforma trabalhista, eles devem ser traçados, essa discussão deve ser tratada aqui dentro desse Congresso, que, lógico, né, como também colocado no subtítulo, o papel do MPT na construção jurisprudencial pós-reforma. Então, é lógico que vocês terão uma atuação direta, né, na construção jurisprudencial, né, na leitura, na interpretação que se fará desses dispositivos, mas também existe uma construção, uma melhoria que pode ser feita no plano legislativo. E nesse sentido, presidente, eu me coloco à disposição para, como eu falei, na qualidade de conselheiro do CNMP, e para proporcionar esse diálogo institucional. Acredito que pontualmente a lei pode e deve ser melhorada, né, e sobretudo a partir da reflexão de vocês que são operadores, né, do direito. Talvez um dos mais nobres aspectos, que é a tutela coletiva do trabalho, da qualidade do trabalho, do ambiente de trabalho, né, de tantos trabalhadores pelo Brasil que têm condições, lamentavelmente, insuficientes, né, de atuação, né, laboral. Enfim, eu não quero me exceder, estou aqui com 8 minutos, não vou ser
comportadamente no meu tempo, mas ao mesmo tempo em que lhes agradeço por essa oportunidade, né, eu ratifico essa preocupação de que o CNMP atue não só no ponto de vista correcional, disciplinar, que é importante, mas também como um espaço de diálogo institucional para que possamos aportar, né, ao Ministério Público as condições de trabalho que, evidentemente, possibilitem a vocês desempenharem esse trabalho tão bonito, tão relevante para a República Brasileira, como já o fazem. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, eu só queria, antes de passar para o Fabiano, corrigir uma pequena injustiça, que o seminário do dia 23 e 24 é uma ação nacional que foi promovida pela Comissão da Infância e da Juventude em conjunto com a Comissão de Planejamento Estratégico, que é presidida pelo Cacheta, e que teve como fundamental parceiro e o principal parceiro o Ministério Público do Trabalho. Foi o Ministério Público do Trabalho que indicou a maioria dos palestrantes, ou grande parte dos palestrantes, e nos proporcionou boa parte da estrutura para que a gente pudesse realizar esse evento no dia 23 e 24. Então, não queria deixar de fazer esse registro antes de me retirar. Tá bom? É só isso mesmo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Bandeira, pelas palavras. Dizer que, para nós, é uma honra também ter essa interlocução com Vossas Excelências, que são conselheiros, membros de outras instituições fundamentais para a atuação do Ministério Público do Trabalho também, seja no aspecto da advocacia, que é nossa parceira no dia a dia, nos nossos processos, nas nossas investigações, seja também na atuação legislativa, que é tão importante hoje para o Ministério Público do Trabalho, né? Vocês realmente dignificam as cadeiras que ocupam, e para nós é muito importante tê-los como interlocutores. Somos ouvidos, somos muito bem ouvidos com vocês. Claro que nem sempre concordaremos. Vez por outra temos divergências, é natural que se traga essas divergências, mas o simples fato da gente ter a abertura de conversar e colocar as questões na mesa, isso nos deixa muito honrado. Passo de imediato agora para os membros do Ministério Público aí, né? Os nossos conselheiros, digamos, internos. Passo para o conselheiro Lauro Nogueira. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente Ângelo Fabiano e a vice-presidente Ana Cláudia, parabenizar pelo evento, agradecer pelo convite, é uma honra poder contribuir aqui com o Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho. Também cumprimento especial ao Dr. Ronaldo Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, meu contemporâneo lá no CNPG. Ao Cadu também, ex-presidente, amigo de longa data de Brasília. Cumprimentar os conselheiros aqui, nossos amigos Cacheta, Leonardo e Luiz Fernando Bandeira. E, como representante do Ministério Público Estadual, eu vejo assim, já acompanhando o CNMP praticamente desde a sua segunda composição, como presidente da associação, depois como Procurador-Geral de Justiça, também como presidente do CNPG. Eu tenho o CNMP como um órgão fundamental para o fortalecimento do Ministério Público Brasileiro, que na estrutura do Ministério Público Brasileiro e constitucional, ele é o único órgão que unifica todos os ramos do Ministério Público ali na sua atuação. Então, houve a gente que já vem acompanhando há algum tempo, a gente identifica uma evolução muito grande, até mesmo nesse tratamento, como foi dito aqui pelos colegas que são de fora do Ministério Público, nessa questão, uma evolução sobre o aspecto disciplinar. Eu, há algum tempo, eu lembro, assim, eu dava uma recomendação para os membros, ainda dou essa recomendação. Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, para o membro não tem interesse nenhum ser tratado por lá. Resolva na sua origem. Entendeu? Porque lá não é um órgão do Ministério Público. Nós que somos do Ministério Público temos até uma responsabilidade maior de levar a visão interna da instituição ali para os debates. E isso é muito desafiador, é instigante, porque o Conselho ele tem vários matizes, cada um vem de uma referência nos seus órgãos de origem,
com algumas demandas também relativas à sua origem. E isso, quando se trata de um debate, nem sempre esse debate vai ser favorável ao membro do Ministério Público. Então, mas a Corregedoria Nacional, por imperativo legal, sempre é comandada por um membro do Ministério Público. E esse aspecto disciplinar, eu tenho observei, especialmente no último biênio, que uma iniciativa que foi criada no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Sistema Nacional de Informações Disciplinares, ele gerou, o que foi já dito aqui, em 12 anos de Conselho, 50% das punições disciplinares que ocorreram no último biênio. Mas por que isso? Porque houve esse sistema que começou a acompanhar um cadastro nacional de todos os procedimentos disciplinares que estão em andamento, e a Corregedoria Nacional pôde começar a cobrar aquilo com atraso. E aquilo que não era resolvido, ou era avocado, ou com a cobrança foi resolvido. Isso gerou esse, vamos dizer, resultado disciplinar. Mas eu acho que a maior consequência dessa iniciativa, de fato, é a valorização das corregedorias locais, das origens, e que realmente é o que eu penso como membro do Conselho Nacional do Ministério Público, que as corregedorias locais é que tem que se fazer ali a primeira apuração, e eventual omissão ou erro pode ser corrigido. Mas isso tem trazido... outra coisa que eu queria dizer. Quando se fala em... É gratificante fazer parte do Ministério Público e ver que grande parte das punições são coisas pequenas, pequenos excessos. Nós não temos eventuais, 13 mil membros quase no Brasil inteiro, alguns casos graves, né? Eu já tratei disso dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, tratei também como Procurador-Geral de Justiça, tive casos graves, né, como promotor natural, né, de um crime praticado pelo promotor de justiça, mas a grande maioria dos casos, o Ministério Público quando a gente vê outras instituições que têm problemas de corrupção muito mais graves, é muito gratificante fazer parte dessa instituição e ver o compromisso e a seriedade, especialmente do Ministério Público do Trabalho, que eu queria também fazer essa observação nesse período como líder classista, depois como procurador-geral e também líder institucional. Eu tive o prazer de conviver com grandes presidentes da NPT, a começar aqui pelo meu amigo Sebastião Cacheto, depois do Cadu, agora o Ângelo, e o empenho, né, da NPT em estar participando sempre de todas as discussões que interessam o Ministério Público brasileiro. Eu também, e também lá no Conselho, é bom destacar a participação do MPT, né? Nós temos o César na Corregedoria com uma participação fundamental, né? Já tivemos lá outros colegas que sempre colaboram com as comissões e com os gabinetes dos conselheiros. Enfim, outra coisa que eu queria dizer sobre a questão, uma posição pessoal, o Cacheto também é mais alinhado comigo. Nós reclamamos, como procurador-geral, e a gente sempre observou o furor legislativo do CNMP, né? Aquela coisa, mais de 100 e tantas resoluções e tal, e aquilo, nós chegamos lá, e eu já ouvi colegas falarem que, não, recomendação do CNMP é ordem. Não, não é ordem. Ordem é resolução. Recomendação, eu tenho uma posição pessoal sobre uma recomendação do CNMP, que ela é um instrumento que, para fortalecer uma iniciativa, ou do membro, ou do gestor, desde que ele queira fazer opção por aderir àquela ideia, àquela sugestão do Conselho.
Então, nós temos esse alinhamento lá. Por quê? Porque isso fortalece e respeita, acima de tudo, a autonomia dos ministérios públicos estaduais, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público Federal. Porque o órgão, ele não é um órgão que foi previsto na Constituição para interferir na gestão. Ele foi um órgão para fortalecer a autonomia dos ministérios públicos brasileiros. Uma outra coisa que eu acho importante também dizer aqui é que nós estamos lá com uma iniciativa, já junto com o conselheiro Fábio Stica, inclusive deve chegar aí uma solicitação para indicação de alguém. Vamos fazer um grupo de trabalho para unificar, dentro de um PCA que está correndo lá com o Dr. Fábio Stica, unificar a normativa da investigação civil. Isso interessa diretamente ao Ministério Público do Trabalho, que é as resoluções. Esperamos que desse grupo de trabalho saia uma proposta de resolução para unificar a resolução 23 de 2007, que é a do inquérito civil, a 174 de 2017, que é a da notícia de fato, e a 179, que é a do TAC. Porque, numa análise preliminar, nós já identificamos que contradições entre elas, né? E uma fala uma coisa, a outra fala outra, e estão se chocando. Então, acho que vai ser importante travar essa discussão para a gente poder levar isso ao plenário do Conselho e dali poder aprimorar a legislação. No mais, eu quero também comentar, reforçar o que eu disse antes sobre isso. Às vezes, o Conselho não é órgão também para ficar resolvendo demandas individuais dos membros com as suas administrações. É lógico que ele é fundamental para conter abusos, não só dos membros, mas também dos gestores, das chefias. Mas também a gente tenta evitar que as questões paroquiais dominem o debate do Conselho Nacional do Ministério Público, que ele tem um espectro mais amplo de atuação. Apenas para dar essa introdução, eu quero me colocar à disposição para alguma dúvida dos colegas, para que a gente possa, no posterior debate. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Lauro. Lauro, que é parceiro da NPT de longa data, né? Tem uma vasta experiência, já foi líder associativo, presidente de associação, vice-presidente da CONAMP, né, Lauro? Enfim, tem a experiência de ser procurador-geral também do Estado de Goiás. E assim, é completo e traz a experiência para o dia a dia do CNMP, para fortalecer a função constitucional do CNMP, com toda a sensibilidade que lhe é peculiar. Passo para o nosso conselheiro Sebastião Cacheta, para a gente encerrar essa fala inicial e abrir para os debates. Cacheta. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente agradecer e enaltecer essa iniciativa da ANPT de realizar esse painel. E faço isso na pessoa do nosso presidente, doutor Ângelo Fabiano, nossa vice-presidente, doutora Ana Cláudia. Eu quero cumprimentar aqui também nosso procurador-geral do Trabalho, doutor Ronaldo Curado Fleury, cumprimentar especialmente todas as procuradoras e procuradores do Trabalho, e aqui também os meus queridos integrantes aqui da mesa, conselheiros Leonardo Acioli, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho e o doutor Lauro Machado Nogueira. E eu quero dizer que, falando aqui depois dos conselheiros que já se manifestaram, tem a vantagem de que muito do que eu imaginava devesse ser tratado aqui nesse nosso encontro já foi abordado pelos que me antecederam. Então eu não vou repetir o que foi dito. Eu quero apenas aqui destacar algumas coisas que foram já
faladas, mas que me parece merecem um realce. E a primeira delas é justamente este papel do Conselho Nacional do Ministério Público de fortalecimento institucional. A primeira função do Conselho Nacional do Ministério Público é zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. E, como disse o Dr. Bandeira, é um órgão que tem a possibilidade de travar um diálogo institucional privilegiado. O Conselho Nacional, todos sabem, ele é integrado por membros do Ministério Público e também por representantes de entidades integrantes do sistema de justiça, 2 indicados pela magistratura, um do Supremo, um do STJ, 2 indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos, um indicado pelo Senado, que está conosco aqui, doutor Luiz, nosso querido Bandeira, e o outro indicado pela Câmara dos Deputados, que é o conselheiro Gustavo Rocha, que viria também a esse evento, e por conta de um compromisso, a reunião ministerial que o presidente convocou ontem, ele não pôde vir. E, evidentemente, esse órgão não é um órgão de pensamento único e monolítico, e é bom que assim seja, que a gente tenha a diversidade de pensamentos ali e de representação no Conselho Nacional do Ministério Público para poder bem cuidar das nobres e difíceis tarefas que a Constituição incumbiu ao Conselho Nacional do Ministério Público. E aqui eu quero dizer que, para mim, é uma felicidade muito grande integrar o Conselho Nacional do Ministério Público, em especial com os integrantes desta composição, que, salvo alguma divergência que é natural, nós temos um pensamento que se alinha nessa situação principal de preservação e fortalecimento do Conselho Nacional do Ministério Público. Percebo essa preocupação de todos os conselheiros lá no Conselho Nacional, e ela é reafirmada no dia a dia. E também isso reflete no que foi já dito aqui hoje, da necessidade de até uma autocontenção do Conselho Nacional do Ministério Público no que diz respeito à preservação da autonomia administrativa e funcional do Ministério Público e dos seus membros. Hoje, essa composição em especial, acho que tem esta, e eu tenho muito defendido isso, mas não só eu, os conselheiros que aqui estão, e na maioria os conselheiros que integram essa composição, da necessidade de ter uma parcimônia com relação à edição de atos normativos pelo Conselho, justamente porque o que eu chamo de inflação, que eu várias vezes chamei de inflação legiferante do Conselho, levam a certa situação de perplexidade aqui já apontada, e que nós também já verificamos, os colegas membros do Ministério Público verificaram, de normas que se contradizem entre si. Então, assim, a edição de norma pelo Conselho, ela é relevante, ela é constitucional, isso já foi afirmado pela Suprema Corte, mas ela precisa se submeter a um crivo de admissibilidade, aliás, como todas as normas que são editadas, e um juízo prospectivo do benefício que aquela norma possa trazer para o Ministério Público, e das dificuldades que ela imporá ao Ministério Público, considerando que nós temos 30 ministérios públicos que são bem distintos uns dos outros. Nós aqui
temos mais próximo de nós a realidade dos 4 ramos do MPU, e nós conseguimos constatar, sem maiores dificuldades, a diversidade que a gente tem no âmbito do Ministério Público da União, que ainda é bastante gritante, né, e que um processo contínuo que se tem buscado de uma melhoria e de uma situação mais igual em relação, principalmente ao Ministério Público Federal, mas no âmbito do Ministério Público dos Estados também é muito distinto, e a dificuldade dos ramos do Ministério Público Estadual também é muito grande, de provimento de cargos de membros, de servidores, de estrutura, uns com muito mais recurso, outros com muito mais dificuldade, e o Conselho Nacional, ele precisa estar atento a essa situação. E eu acho que essa composição está, sim, atenta a isso, e é para mim uma felicidade poder vir aqui anunciar essa posição do Conselho Nacional. Em relação à situação disciplinar, também, como disse o doutor Bandeira, não me parece seja essa a primeira e mais importante atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele integra, sim, com um papel preponderante esse sistema de controle, mas esse é um sistema que precisa conversar com as estruturas locais e com as corregedorias locais. E, no geral, o Conselho tem estimulado isso. Essa iniciativa já mencionada pelo doutor Lauro, o Sistema Nacional de Informações Disciplinares, efetivamente trouxe um ganho de qualidade para que a gente evitasse uma crítica que havia, e até, em certo modo, uma razão da criação dos próprios conselhos, que era a inação das corregedorias, e aí nós temos que dizer que, de fato, isso acontecia. Em alguma medida ainda acontece, não no nosso caso, eu acho que aqui a nossa corregedoria é muito operante, normalmente a maioria das corregedorias são, mas alguns estados ainda têm dificuldade, e aí o Conselho Nacional precisa trabalhar e estimular para que essas corregedorias realmente funcionem, dentro da perspectiva de que, dentro aí dos seus mais de 13 mil membros, os procuradores, os promotores, os membros do Ministério Público, na sua grande maioria, são cumpridores dos seus deveres funcionais, mas, como qualquer uma instituição, nós temos colegas que cometem faltas, e algumas que são muito graves. E aí cabe ao Conselho Nacional, até por honrar aqueles que são cumpridores do seu dever, e as corregedorias também, poder fazer a identificação desses membros. Meu caro Léo, valeu, boa viagem, meu irmão. Identificação desses membros e a responsabilização deles na medida de justiça que a lei impõe. E a gente tem buscado fazer isso. A situação aqui já foi, acho que, mencionada em relação à questão das manifestações pelos membros. O tempo não me permite agregar mais comentários a respeito disso, mas o doutor Leonardo já falou sobre isso. E, no mais, eu faço aqui uma última nota, que no Conselho Nacional do Ministério Público eu presido a Comissão de Planejamento Estratégico, que tem assim, relevantes funções no Conselho e que irradiam para todo o Ministério Público brasileiro. É a CPE, e aqui destaco aqui a presença do membro auxiliar, do Carlos Eduardo Andrade, nosso membro auxiliar lá junto com a doutora Ana Lara, que é promotora de justiça do Mato Grosso, tem feito um trabalho fenomenal e aos quais eu agradeço aqui de público. E agora, recentemente, inclusive, realizou-se nessa mesma semana o Fórum Nacional de Gestão, que monitora as 5 políticas nacionais da área estruturante do Ministério Público, mas a Comissão de Planejamento Estratégico ela tem essa atribuição de atuar no que a gente, aqui na nossa área trabalhista, fala da área meio, mas também no estímulo nas situações de área fim também, como dito aqui um exemplo, essa ação nacional que está sendo elaborada
pela Comissão de Planejamento Estratégico, em conjunto com a CIG, mas isso é um trabalho permanente da Comissão de Planejamento Estratégico, que é justamente a gente poder buscar, identificar iniciativas que são exitosas e buscar, mediante uma convergência de atuação dos diversos ministérios públicos brasileiros, essa replicação nos demais ramos do Ministério Público. Nós também estamos aqui implementando, e isso foi objeto de, inclusive, informativo que encaminhei aos colegas nessa semana, o Planejamento Estratégico Nacional, que também está a cargo da Comissão de Planejamento Estratégico, mas o tempo não me permite detalhar mais essas ações, e porque nós estamos pensando aqui que é muito importante a participação de vocês no debate. Então, senhor presidente, eu com essas palavras iniciais fico por aqui, ficando à disposição para complementar qualquer um desses temas e outros temas que vierem a ser abordados durante o debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Cacheta. Vamos abrir aqui para os trabalhos, mas antes eu queria passar também um pouco da percepção nossa lá, pela NPT, eu, Ana Cláudia, tudo, com relação a essa parte da atuação em si do CNMP. Há uma percepção de muita gente, inclusive da NPT, que há, de fato, que foi falado pelo conselheiro Lauro, esse furor legislativo, esse furor regulamentador, né? Nós entendemos que, em muitas situações, o Conselho ele avança demais, ou até numa espécie de ingerência em determinadas situações, sobre a instituição, determinado ramo, tudo. E aí a gente faz o pedido para que Vossas Excelências, já que estão aí no começo de mandato, estão no primeiro ano ainda de mandato, racionalizem também, façam a racionalização dessas resoluções, atualizem, como foi trazido pelo Conselheiro Lauro, com relação à unificação das resoluções do inquérito civil, do TAC, enfim, da notícia de fato, justamente para que não haja normas que tragam controvérsias. Isso é fundamental. Presidente, se me permite, só para complementar esse raciocínio, acredito que na atual composição do... Está funcionando? Não sei. Tá um pouco, está baixinho, mas... Bom, acredito que na nova composição, a composição atual do Conselho, esse furor regulamentador, como foi assim batizado pelo Lauro, foi consideravelmente diminuído. Inclusive, recentemente tivemos uma sessão temática, cuja pauta era exclusivamente enunciados, né, e a maior parte deles foram rejeitados porque o Conselho entendeu que não havia necessidade de edição daqueles enunciados, não havia polêmica relevante, né, para a edição daqueles enunciados. De forma que eu acho que a atual composição tem, sim, essa preocupação para evitar sobrecarregar, inclusive, muitas vezes o membro que está na ponta, né, observar inúmeras resoluções, às vezes contraditórias, né, quando elas não são rigorosamente necessárias, talvez, né, para o bom desempenho das atividades. Acho que a composição atual tem essa preocupação, sim. A gente já tem notado isso, que em todas as propostas de resolução, acho que 99%, os conselheiros mandam para os ramos e para as associações. Isso tem diminuído muito isso também. Tem diminuído muito nessa autocomposição, atual composição. E nós notamos que em outras composições havia, sim, sempre proposições de novas propostas de resoluções, de recomendação, tudo, e nessa diminuiu. Esse é um aspecto positivo. Mas eu vou abrir aqui para os questionamentos, tá? Peço que questionem, o momento é esse, de passar a percepção de questões sensíveis que vocês acham que existem na regulamentação ou na atuação do CNMP, para que a gente possa aqui trazer também a visão dos membros do Ministério Público e os conselheiros, principalmente os conselheiros que não são do MPT, porque temos o Cacheta aqui, possam aí saber a percepção dos membros do Ministério Público do Trabalho sobre essa atuação. Por favor, Sônia, Cloude, Lorena, Ronaldo. Por favor, o microfone aqui, ó. Passou um aqui, ó. Sônia, por favor. Pode ir? Boa tarde ou boa noite, não boa tarde, né, todos. Minha pergunta é simples, direta, mas eu acredito que ela tem uma importância singular, especialmente para as mulheres procuradoras do trabalho. À exceção da doutora Raquel Dotti, que é presidente do Conselho, todos os demais conselheiros são homens. As composições anteriores também eram majoritariamente masculinas. A minha pergunta é, o Conselho tem debatido isso? Essa é uma questão que preocupa o Conselho? Aí
eu faço a pergunta para todos, quem quiser responder. Quem se dispõe a responder essa questão? Acho que esse é um problema gravíssimo. Inclusive, foi debatido recentemente no Conselho essa circunstância de que acho que temos a Cláudia, nas 2 composições passadas, né, como conselheira, não me recordo de outra no CNMP. É verdade. É verdade, mas a Ivana também, mais atrás ainda, faz bastante tempo já. Me parece que isso é um problema sério, o Conselho precisa ser mais representativo na questão de gênero. Agora, isso também começa na base. Eu lembro vocês que os conselheiros, a maior parte deles, são eleitos na base, né, pelos membros, pelo menos no que se refere aos representantes do Ministério Público. Acho que talvez podemos começar incentivando mais candidaturas femininas, né, a fim de que possam ser eleitos. Se não temos candidatas, né, não vão chegar jamais na representação lá no Conselho. Inclusive, na vaga do Senado, eu me recordo bem, foram 7 candidatos, eram todos homens também, não havia nenhum candidato mulher. Acho que é importante, e aí eu me dirijo à associação como um todo, né, a associação se preocupe, né, talvez oferecer nomes femininos a fim de serem votados. E é importante também que as membras, né, se coloquem, né, a fim de preencher essas vagas. Sem dúvida nenhuma, seria muito enriquecedor na composição do Conselho se tivéssemos mais mulheres, daria muito mais brilho, mais inteligência emocional, inclusive, às nossas discussões. E também acho fundamental que nós tivemos, essa composição atual, nós temos a presidente que é mulher. E os outros todos são homens, todos. Na outra, Sônia, eram só homens. Então, os 14 homens. Nós já tivemos conselheiras mulheres do Ministério Público do Trabalho, conselheira Sandra Lia, conselheira Ivana, que muito representaram o próprio gênero feminino lá. Né? Mas nós vemos que há uma predominância, sim, muito forte em todas as instituições. Eu acho que a gente tem que realmente batalhar para mudar esse cenário, para que as colegas, enfim, os membros do Ministério Público, mulheres, possam sempre se candidatar para tentar mudar isso. Que trazer o olhar feminino também para essa questão, para esses órgãos colegiados, é fundamental. Nessa, pelo menos, temos a presidente, mas seria melhor que nós tivéssemos mais, 3, 4, 5, 7 ou mais. Agora, quem sabe um dia teremos uma maioria de mulheres em órgãos colegiados. Quem sabe um dia, ou na dominância de procuradorias gerais, enfim. Por favor, Claude. Vou passar para o Cacheta. Não, só para fazer um complemento, na verdade, ninguém que está lá porque é homem, vamos dizer assim. E também ninguém está lá, ninguém que é conselheiro, nenhum de nós acharia ruim que se fosse só mulheres. É uma circunstância, né? Uma circunstância que desse tipo até da composição do órgão. Vocês estão esquecendo, tem outra mulher lá no Conselho, que é a representante do OAB, está lá toda a sessão, é uma mulher. Não é? Não vota, mas está lá, interfere, tem voz, vamos dizer assim. Mas isso, eu que tem um problema, eu não sei, nem não é problema, na verdade, uma circunstância. Como eu faço política institucional já há algum tempo, eu lembro, nas sucessões dos meus mandatos, quase todas na minha equipe de procurador-geral, a maioria era mulher. E na sucessão, quando eu era presidente da associação, eu escolhi 3 mulheres, aliás, tentei levar 3 mulheres para aceitar ser presidente. As três, quando eu sentei, falaram, você tem perfil, não sei o quê, caíram no choro. Não porque não queria, mas aí pensa no filho, então a situação, às vezes, é cruel com a mulher nesse aspecto, porque ela tem essa situação pessoal que pesa demais, que o homem nem sempre tem, ele tem o apoio da esposa, é mais fácil fazer renunciar a esse convívio diário, que realmente é uma renúncia. Todo cargo desse implica numa renúncia. E realmente isso, quando se vai nesse aspecto feminino, é mais difícil. Então,
não há, pelo menos no Conselho Nacional do Ministério Público, como já foi dito aqui, não é nem questão de cota, nada, porque lá está aberto às mulheres. Tem que realmente se dispor a enfrentar o caminho para poder compor o Conselho. Se me permite, eu acho que a Raquel Dodge, nesse sentido, ela quer que a gente realmente participe, na medida em que ela, como mulher, nomeou a Adriana Zavada Mello, colega nossa aqui da República, que foi procuradora-chefe, muito conhecida minha. Enfim, ela nomeou como secretária, a Adriana que está como secretária. Eu acho que, então, a vontade até da procuradora-geral é no sentido de que mais mulheres participem realmente, mais procuradores, mais pessoas da sociedade, enfim, mulheres participem do Conselho Nacional. Eu queria fazer agradecendo a pergunta da Sônia, uma manifestação, como presidente da Comissão de Planejamento Estratégico. Eu, assim que tomei posse no Conselho e instituí a minha equipe, e conversei, chamei a doutora Ana Lara e conversei com ela, que isso é um problema, que é um problema da sociedade e é um problema do Ministério Público. E se vocês forem na reunião do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, verão que são poucas as procuradoras gerais. O mesmo na Corregedoria. Até na ouvidoria até tem mais mulheres, mas ainda não são a maioria. E qual é a iniciativa que nós pensamos? Nós precisamos primeiro conhecer esse problema. E aí nós estamos com a iniciativa que já está rodando o Brasil, que é o projeto Cenários, e que visa, num primeiro momento, identificar essa situação. Então, desde os últimos 10 anos, como é que se deu, como é que tem sido feita a representação do Ministério Público brasileiro, não é só do Conselho Nacional, de todo o Ministério Público brasileiro, em relação às mulheres. E isso em relação às associações, isso em relação à Procuradoria-Geral, Corregedoria, Ouvidoria, os cargos de representação do Ministério Público. E a partir daí nós estamos planejando eventos no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico para liderança, para estimular a liderança de mulheres membros do Ministério Público. Então, assim, é um problema realmente que, acho que, como o Lauro disse, é uma situação que precisa ser enfrentada, e aí, no âmbito do Ministério Público, lá no Conselho Nacional, a Comissão de Planejamento Estratégico está atenta a isso, e em breve nós apresentaremos a vocês e a todos os membros do Ministério Público essas informações de como está no Ministério Público, e pretendemos ter ações que estimulem a maior participação das mulheres nessas lideranças de Ministério Público no Brasil. Muito obrigado. Eu quero também só aqui, na linha do que os colegas já falaram aí, aliás, também elogiar pela pertinência do questionamento que você fez, Sônia, sobretudo nesse momento aí que a gente vive, em que esse tema está tão aflorado, e é bom que seja assim. E a gente não deve perder essa oportunidade de realmente aprofundar essa discussão. E penso que, na linha do que muito já foi falado aqui, que o Conselho Nacional do Ministério Público ele não tem uma função unicamente de fiscalização ou disciplinar, mas que ele tem uma função de fortalecer as instituições e eu penso também muito que de coordenação com relação às atividades dos Ministérios Públicos, né, de forma, às vezes, até a sugerir um direcionamento de atuações que sejam diferenciadas para os mais diversos ramos, mas penso que o Ministério Público, na linha do que o nosso colega aqui colocou, fiquei até feliz quando eu vi, por isso que eu até pedi a palavra, que isso esteja sendo considerado e seja objeto de preocupação e mais, objeto de atuação no sentido de, primeiro, identificar as causas, porque assim, se a gente for conversar aqui, empiricamente a gente até imagina, né? Acho que todo mundo vai ter mais ou menos a mesma opinião, aí todo mundo vai, acho que todos falariam, se refeririam às múltiplas funções que todas nós ocupamos, acumulamos. Mas eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma mais profissional, digamos, e buscarmos realmente as causas e mais, buscarmos soluções, buscarmos encaminhamentos
práticos para que a gente vença essa diferença aí ainda que existe na sociedade entre a participação de homens e mulheres nas mais diferentes esferas de poder e de atividades. Então, já passo a palavra para o Claude, que já havia pedido. Você está inscrito, Pedro? Depois Lorena, né? Isso. Ronaldo pediu também. Andréia também? Quer acrescentar, né? Microfone, por favor. E também essa questão dessa naturalização da falta de representatividade, a gente não pode ser muito simplista de achar que é questão de base, porque o próprio Conselho, ele pode trabalhar sobre isso quando você pensa, por exemplo, o Congresso, quando ele tem as reservas legais. Então, o próprio Conselho, por meio das suas comissões, ele pode tentar fazer com que essa representatividade das mulheres aflore também dentro do nosso próprio Conselho. Então, fique aí uma sugestão, não esperando só que venha da base, talvez fosse um bom exemplo que viesse da cúpula. Fica só a sugestão. Luciana. Nessa linha também, eu venho há muitos anos defendendo que a licença maternidade fosse mudada para licença parental. É claro que isso demandaria uma mudança na reserva legal, inclusive em âmbito constitucional, mas eu tenho por mim que poderia ser feita, sim, por resolução do Conselho Nacional do MP, porque isso desnaturalizaria, como o excelentíssimo conselheiro falou, papéis construídos historicamente. Mulher tem que cuidar da casa, de filho, e também trabalhar, né, gente, trazer dinheiro para casa. Então, a gente tem alguns múltiplos papéis naturalizados historicamente, e a gente tem que desnaturalizar isso. Essa horizontalidade seria extremamente rica para o filho, para a filha, para a família. Seria desacumulador do excesso de papéis, né, igual a nossa querida Ana estava falando, e está brilhando aí na nossa representação de gênero feminino. Eu acho que poderia ser feito, sim. Colegas procuradores, colegas servidores, se vocês baixarem uma resolução, em vez de ser uma licença maternidade, poderia ser parental metade, metade. E a gente começaria a mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Esperar a mudança de fora para dentro vai contra tudo que eu acredito. Gandhi já dizia, você quer mudar o mundo? Dê 3 voltas dentro da sua própria casa. Obrigada. Claude, por favor. Apesar de achar e ser importante essa discussão da discriminação de gênero no âmbito do Ministério Público e, em especial, a representação das mulheres no Conselho, eu quero trazer outra questão aqui a debate também. Nós temos, no âmbito do Ministério Público da União, uma injusta distribuição, tanto de membros como de servidores. Isso é histórico. E dentro do MPT, também temos uma injusta distribuição entre as diversas procuradorias regionais do trabalho e PTMs de membros, quando não se trabalha com base em demandas, questões importantes atingidas e respostas que se dá à sociedade. Temos que fazer uma autocrítica, porque perdemos a oportunidade, quando fomos um dos primeiros membros, um dos primeiros ramos a fazer um planejamento estratégico, não foi pensada essa questão da distribuição de membros. E eu vejo que isso está sendo injusto, e gostaria de saber qual a posição dos senhores conselheiros aqui presentes sobre a questão. Quer falar, cara? Quem quer começar? Claude, agradeço a sua manifestação. Assim, eu já me manifestei algumas vezes sobre isso, né? Eu acho que o Conselho tem, sim,
uma responsabilidade de atuar nisso, principalmente em relação à questão, talvez, nos estados seja mais difícil, mas também acho que é possível. E agora, na sessão de terça-feira, dia 10, sob a relatoria do nosso conselheiro Bandeira, talvez pela primeira vez o Conselho teve uma manifestação em apoio ao Ministério Público da Bahia, justamente numa situação que eu acho que tem que ser mais presente no Conselho, que é buscar esse fortalecimento do Conselho, do Ministério Público, dentro dessa situação também de uma afirmação quanto ao aspecto de distribuição material e de pessoal. E nesse caso lá, era uma situação de dificuldade criação de cargos, e o Conselho manifestou uma recomendação, uma moção de apoio, uma recomendação lá que a Assembleia da Bahia criasse os cargos que eram necessários para compor o gabinete de procuradores gerais. No nosso caso aqui, eu acho que em relação ao Ministério Público da União em especial, eu já me manifestei algumas vezes sobre isso, inclusive já conversei com o nosso presidente, que existem algumas coisas que a gente precisa enfrentar, e eu disse isso, inclusive, no plenário recentemente, que é a situação do Conselho efetivamente ter a apreciação de todos os projetos de lei que criam cargos, não só do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do MPM. Também tem que passar por lá o Ministério Público Federal. Hoje, e de há muito tempo, aliás, e desde sempre, se teve uma interpretação que a criação de cargos e o orçamento do Ministério Federal não precisa passar pelo Conselho. Isso inviabiliza qualquer uma possibilidade de uma situação de trabalhar por essa equalização dessa distribuição de cargos, que como eu disse, inclusive na minha manifestação inicial, muito injusta. E por que isso? Porque o Ministério Público cria o Ministério Público Federal, porque tem a iniciativa de lei, cria os cargos que quer, e quando se vai ao procurador-geral pedindo a criação de algum cargo, a justificativa é sempre a mesma, que não tem condições por conta do problema da lei de responsabilidade fiscal. Problema esse que se criou porque foram criados os 1.000 e tantos cargos, por exemplo, de procurador da República, e aí, claro, não sobrou mais dinheiro para criar nenhum outro cargo. Então, aí, é fundamental que o órgão, e aí me parece que a Constituição nesse sentido, determina isso, e a LDO tem um dispositivo que afasta essa apreciação pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para mim, numa interpretação inconstitucional, porque ela faz uma equiparação e uma simetria do Supremo Tribunal Federal, não com a Procuradoria-Geral da República, mas sim com o Ministério Público Federal. Quer dizer, a simetria que tem que ter do Ministério Público Federal é com a Justiça Federal, cuja criação de cargos, inclusive do STJ, passa pelo CNJ. E ali e do Ministério Público Federal não passa, como também não passa o orçamento. Então, aí eu acho que é um primeiro passo que a gente precisa, e eu tenho certeza que o Conselho vai enfrentar isso, espero, ainda esse ano, para poder fazer com que essa situação possa ser melhor controlada lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu também concordo integralmente com o Cachetas nessa questão. Não vejo motivos de constar essa simetria na LDO do Ministério Público Federal com o STF. De modo que cargos de procurador da República, ou seja, o primeiro grau da carreira, quando são criados, saem da mesa da Procuradora-Geral da República e vão direto para o Congresso Nacional. Do mesmo limite, do limite do MPU, e cargos, por exemplo, de ministros do STJ ou desembargadores do TRF, que estão acima em termos de estrutura aí de carreira, tenham que passar pelo CNJ. Então, isso para nós é uma excrescência que tem que ser trabalhada assim, para que se restaure aí uma simetria no âmbito do MPU e que todos os projetos de lei de cargos e também orçamentários dos 4 ramos do MPU passem pelo CNMP, com exceção, enfim, pode haver interpretação de que aqueles relativos à PGR em si, aí, por uma simetria com o Supremo, iriam diretamente para o Congresso Nacional, porque isso tem dificuldade. Hoje, todo o poder está na mão do MPF, que segura a criação de cargos nos outros 3 ramos do MPU, manda quando quer,
E para mandar, ainda tem que passar pelo Conselho, que pode demorar horrores, depois a gente trabalhar isso no Congresso Nacional. Enquanto que cargos de membros do Ministério Público Federal vai direto para o Congresso Nacional. Então, eu concordo integralmente com o Cacheta, que isso cria uma diferenciação entre os ramos do MPU, que, para mim, é totalmente injusta. Lorena, por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço, pelo painel, pela presença. Antes de eu fazer o meu questionamento, eu só faço um comentário com relação à discussão anterior, que essa carência de representatividade das mulheres nos órgãos, nas instituições públicas, não pode, de forma alguma, ser considerado algo natural, irremediável, algo inexorável. Até nós temos exemplos de países como a Noruega, onde os postos-chave do governo são recorrentemente ocupados por mulheres, primeira-ministra mulher, ministra das Finanças, ministra da Defesa, diretora da Seguridade Social. Então, aí é um exemplo a ser seguido, Nós temos sempre que batalhar nesse sentido. E com relação ao meu questionamento, este ano nós teremos correições, por parte do Conselho Nacional. Aqui no estado de São Paulo vai ser em agosto a correição. E nas correições anteriores que foram feitas, em outras regionais, se adotou o critério de se abrir um procedimento de acompanhamento para cada procedimento investigatório, inquérito civil, ou no caso tem que ser um inquérito civil mesmo, com mais de 3 anos de duração. Eu gostaria de saber se esse mesmo critério vai ser adotado nas correições deste ano e até questionar a razão de ser desse critério, porque no Ministério Público do Trabalho nós temos uma peculiaridade que muitas vezes a regularização da conduta ela ocorre de forma muito mais eficaz e efetiva no âmbito de um procedimento investigatório que pode, às vezes, demorar 3, 4 anos do que no bojo de uma ação civil pública, o que acontece muitas vezes como o meio ambiente do trabalho, Você dá um prazo para a empresa, às vezes uma empresa muito grande, são muitas irregularidades, ela vai remediando, nós vamos acompanhando, dando prazo, ao passo que se você entra com uma ação civil pública, não consegue a tutela antecipada ou tutela hoje a liminar é cassada até em correição parcial no TST, infelizmente, a empresa, você entra com a ação, ela paralisa, e a ação pode demorar anos para ela transitar em julgado. Então, muitas vezes, a efetividade de se obter realmente que a conduta da empresa se adequa à legislação, ela ocorre no bojo do procedimento investigatório e não por meio de uma ação civil pública. E esse procedimento pode, sim, demorar mais do que 3 anos. Então, eu gostaria de saber se esse critério vai continuar sendo adotado e a razão de ser dele, e gostaria de chamar atenção para essa peculiaridade mesmo da nossa atuação do Ministério Público do Trabalho. Obrigada. Quer falar? Posso? Eu acho que estou procurando aqui o César, mas eu não estou vendo ele aqui. Ele já foi porque ele está indo. É sobre isso também, Pedro? Não. A Corregedoria realmente ela tem adotado um período, e aí eu tenho procurado acompanhar essas correições, e neste momento das correições tenho ido no momento inicial para poder fazer, inclusive, uma reunião com os membros do Ministério Público do Trabalho para poder conversar sobre o Conselho Nacional. Acho que é um momento que tem essa oportunidade, até com mais vagar do que num encontro como esse, mas também sobre o procedimento correicional. E a Corregedoria Nacional, tal qual, acho que a nossa também tem os seus parâmetros, ela define alguns parâmetros, salvo engano, esse ainda é o parâmetro de acompanhamento. Buscando o quê? Identificar situações em que não tenha o impulso na investigação. Basicamente é isso. E os procedimentos mais antigos, para verificar por que um procedimento está há tanto tempo tramitando. Agora, da informação que eu tenho, inclusive do doutor César, que é o coordenador, e é importante destacar, César Cluj, nosso coordenador de inspeções, aí absolutamente estratégica essa participação dele na Corregedoria Nacional. Eu acho até que é uma deferência para o Ministério Público do Trabalho, identificar esses procedimentos mais antigos e, nesses casos, sim,
naquele relatório preliminar é feito um apontamento com relação àquela situação para que haja, se não ficou desde logo, no momento da inspeção, claro que aquele processo, embora tenha tido, seja mais antigo do que 3 anos, esteja tramitando há mais de 3 anos, que o membro possa justificar aquela tramitação mais longa. Não quer dizer que isso vai gerar um procedimento administrativo disciplinar ou uma reclamação disciplinar. Essa tem sido a postura do atual corregedor. E aí, sim, contextualizar, e esse momento é muito importante, dessa contextualização e a justificação em relação àquele procedimento. E isso não levará a justificativa sendo apresentada, certamente será aceita nesses casos, porque não há a inação, a falta de atuação. Com essa justificação não terá outras consequências. Essa é a posição que eu ouvi do Corregedor Nacional e do César Clunge, que é o nosso coordenador de inspeção. Vocês querem complementar? Só para fazer uma complementação, sei, às vezes a própria legislação do Conselho da saída, acho que a justificativa desse procedimento é porque a resolução do inquérito civil, ela tem o prazo e, enfim, quando extrapola demais, vai apurar o motivo, né? Não necessariamente que esteja errado a duração do procedimento. Mas o que a saída que foi dada depois, agora nessas resoluções mais recentes, era que, quando fosse feito um termo de ajustamento de conduta, não sei se é o caso, promover o arquivamento do inquérito e abrir um procedimento administrativo para o acompanhamento do TAC. E esse não tem prazo. Esse é, de fato, justamente para obter essa liberdade aí que você citou. Não sei se é bem o caso. É porque, eu acho que até me faltou, tinha pensado nisso, mas o que o Conselho espera é a resolução da questão, muito mais do que o ajuizamento de uma ação ou a feitura do termo de ajuste de conduta, é o Ministério Público resolutivo, né? Que inclusive tem a recomendação, salvo engano, 54, que é nessa linha. E aí, e essa estratégia, embora nós temos lá várias resoluções que disciplinam os instrumentos de atuação, como a do inquérito civil, e ela impõe a conclusão em 1 ano, mas com possíveis prorrogações fundamentadas, o que se quer é a resolução do problema, é a satisfação, quer dizer, dar uma resposta social eficaz. Então, assim, nesse contexto, uma justificativa para a prorrogação certamente será aceita pela Corregedoria e pelo Conselho. Vamos passar para Pedro, depois Ronaldo, e a gente finaliza, tá bom, pessoal? Porque já estamos aí com atraso na programação. Os nossos 2 próximos palestrantes já estão também aguardando. Temos aí um espaço pequeno para o coffee break. Vamos pedir para reduzir ao máximo uns 10 minutos, enfim, para que a gente consiga voltar e não alongar até tarde essa discussão. Pedro, por favor. Presidente e demais componentes da mesa, primeiro apenas uma pontuação em relação ao tema anterior da simetria. Só uma experiência, eu estava numa reunião de âmbito nacional em Salvador, estava coordenando a reunião na formação da mesa, antes foi formada a mesa, eu presidi a reunião, de repente eu olhei que de um lado, do meu lado esquerdo, tinham 3 mulheres, do outro lado, do lado direito, mais 3, e eu estava sozinho na mesa. É algo bem representativo. O penúltimo concurso do Tribunal do Trabalho, eu vou usar um exemplo de passagem, passaram 12 candidatos e 10 eram mulheres, certo? Eu não tenho os dados atualizados do Ministério Público, nossa instituição do trabalho, e de outras ou ramos do Ministério Público, nem da Justiça do Trabalho, mas a gente não tem dúvida que as mulheres, a cada dia mais, tem sido uma expressão maior, um número maior, por vários aspectos óbvios, né? Logicamente, já foram ditos aqui. Então, eu vejo que essa questão também é um sinal e nos chama a atenção num congresso como este, certo?
um Congresso Nacional de Procuradores do Trabalho. Todos são trabalhadores, no público ou no privado, e é algo que pode indicar e nos chamar a atenção, até mesmo por uma questão de representatividade mesmo, porque cresce o número das mulheres em nossas instituições e elas não estão aí à frente. Só quero registrar, representando exatamente, só quero registrar que no Dia Internacional da Mulher, um dos jornais de Brasília dizia exatamente as mulheres, não era exatamente esse termo que dizia, mas as mulheres que mandam ou que estavam em referência ou em evidência no judiciário. 13 mulheres, né? A presidente suprema, a procuradora-geral e a advogada-geral da União, certo? Então, vejam aí. Então, essa é uma pontuação. Agora, a outra, eu vou fazer uma colocação breve com a indagação. Nós já tivemos vários grandes acidentes trágicos envolvendo o meio ambiente, envolvendo o trabalho, envolvendo a atividade humana, o meio ambiente em geral. O caso Mariana é uma referência, ou da Shell e da BASF em Paulínia, São Paulo, é outra referência mais lá atrás, certo? Que devem nos chamar a atenção, inclusive o Conselho. Com certeza o Conselho tem passado por aí, porque eu tenho visto iniciativas para se evitar ou promover um enfrentamento dos ramos articulados, certo? Casos assim de Paulínia, eu sei bem que nós fomos bem mais atrás, e um ramo foi por aqui, outro por ali e outro por ali. E tivemos prejuízo, a sociedade teve prejuízo. Parece-me de Mariana já foi mais afinado de iniciativa, de atuação conjunta, porque, pelo que me consta, é um dos propósitos das perspectivas do planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a articulação dos ramos, e os ramos articulados, articular com a sociedade civil e trazendo a sociedade e indo lá, não é isso? Então, eu tomo como referência o Fórum Nacional, ou um trabalho que tem com o Fórum Nacional de Agrotóxicos, Ministério Público do Trabalho e os 3 ramos do Ministério Público, que essa articulação, a partir de um projeto do Conselho, lançado em 2014 em Salvador, tem acontecido com resultados esplêndidos para a sociedade, principalmente para o MPU em geral, o Ministério Público em geral, porque o Ministério Público nos estados, nessa questão dos 22 fóruns que já existem, tem articulado, e conjuntamente alguns estados são exemplares de articulação conjunta. Pergunto, esse tema de articulação conjunta dos ramos e articular com a sociedade tem transitado no Conselho atualmente, inclusive nessa perspectiva de enfrentamento dos grandes acidentes? Temos aí em Belém, não sei como a articulação está ali, mas se tem articulado, tem avançado essa temática no Conselho de promoção da articulação, porque nós temos, em alguns aspectos, questões intestinais, internas, aqui e acolá, de dificuldades em temas gerais que atraem as atribuições dos 3 ramos. Nós temos algumas dificuldades de articulação, de participação conjunta. Eu pergunto, são casos pontuais, eu conheço casos pontuais, não sei se tem mais do que esses que eu conheço, na questão do fórum agrotóxico, que a bola da vez, primeiro foi o tabaco, o amianto e agora é agrotóxico, e que chama e tem atribuição para os 3 ramos, e isso está funcionando. Eu pergunto se isso é uma preocupação do Conselho Cacheta, dos demais conselheiros, ou que tal não seria o momento da gente criar uma estratégia para esses grandes acidentes em que os ramos devem estar articulados e com a sociedade também? É uma pergunta. Pedro, posso, presidente? Bom, o evento que você falou mesmo de Mariana, eu me lembro que o conselheiro Sérgio Ricardo era o presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje presidida pelo conselheiro Luciano Maia, e ele teve uma atuação, ele teve uma preocupação de justamente chamar os estados envolvidos. Está aqui o Valério, que integrou esse trabalho lá pelo Ministério Público do Trabalho, o Geraldo lá em Minas, teve outros colegas que agora não me... Bruno Borges, e os colegas do Ministério Federal e do Ministério Público Estadual. Então, isso é uma coisa que o Conselho já faz, e até a minha comissão faz muito, que é a Comissão do Planejamento Estratégico, que é como essa ação nacional da CIG, é justamente nesse sentido. E a gente pode trabalhar esse tema do agrotóxico também dentro da Comissão do Planejamento Estratégico, com a Comissão de Direitos de Meio Ambiente,
numa ação nacional para a gente poder articular uma resposta mais eficaz em relação, porque é uma tragédia. Eu até não gosto muito de conversar sobre isso com a Leomar, porque senão daqui a pouco eu não vou poder mais comer mais nada, porque é difícil. Mas a gente sabe, inclusive, os estudos que tem e casos que pessoas adoecendo, assim, o nível de câncer, né, que se tem em relação às áreas de mais produção rural. Quer dizer, são coisas que levantam essa situação de uma questão que já está posta e a gente precisa enfrentar. O Conselho Nacional tem instrumentos para isso e o principal é a ação nacional. Das suas comissões temáticas, essa do meio ambiente, pode trabalhar isso junto com a Comissão de Planejamento Estratégico, e isso vem sendo feito já de algum tempo com resultados muito bons. Dentro dessa perspectiva de convergência, isso também tem a ver com essa situação do planejamento estratégico, que a gente também está buscando isso, identificar essas situações de necessária atuação convergente dos ministérios públicos para colocar como atuação prioritária de todos os ramos do Ministério Público. E nós temos como essa outras muitas, e no caso aqui, por exemplo, do trabalho infantil, o Bandeira falou o Leonardo Scioli e o Bandeira falaram da questão carcerária também, que envolve múltiplas facetas de atuação dos diversos ramos do Ministério Público. E o Conselho Nacional, sem dúvida nenhuma, tem um papel preponderante nisso, e a gente pode trabalhar isso lá. Só para fazer um complemento, agora acho que umas 2 sessões atrás, já foi proposta pela Comissão Ambiental uma proposta de recomendação, de atuação, integração da atuação do Ministério Público para a proteção dos recursos hídricos. E ela é bem detalhada justamente na proposta de fazer grupo de atuação com coordenação regional, mas voltada para uma atuação conjunta, né? E isso, lógico, pode servir de... eu, como procurador-geral, coordenava o Ministério Público de Goiás, coordenava dentro da sede do Ministério Público o Fórum de Agrotóxicos, sei a importância, né, dessa iniciativa, que a coordenadora da área ambiental do Ministério Público, dei muito apoio para que isso fosse estabelecido lá e dentro do Ministério Público, que eu acho que é fundamental. Talvez seja mais uma das iniciativas que a gente possa fazer, como já teve essa, que já está em tramitação, essa proposta de recomendação, que eu acho que vai ser um modelo, se der certo, porque foi muito debatida entre todos os ramos do Ministério Público, para que a gente possa estender a outras frentes de trabalho da mesma importância, como é a questão da agrotóxica. Só complementando, o Lauro traz essa recomendação, proposta de edição de ato normativo, que é justamente resultado de uma ação nacional que foi feita pela Comissão de Planejamento Estratégico, junto com a Comissão de Meio Ambiente, em fevereiro desse ano. Então, a gente tem, sim, instrumentos de fazer essa articulação. Sim. Para finalizar, passar para o Ronaldo agora, para nós irmos para o intervalo e coffee break. O microfone, por favor. Não, é só... Na verdade, não é nem pergunta que quero fazer. Bate o joelho. Bem, limpa a lágrima aqui. É mais dar um testemunho, até porque todos os colegas acompanharam, né, na composição passada do Conselho. Algumas dificuldades nós tivemos de articulação, de conversa, né, e principalmente com relação a interferências na gestão e na atividade finalística dos colegas. E eu quero deixar aqui, acho que é importante dar o testemunho de que isso, com a atual composição, mudou radicalmente. Foi colocada aqui a questão da recomendação. O corregedor anterior, ele me falou, quando eu perguntei, mas recomendação e determinação, então, é a mesma coisa? Ele falou, é. Então, acaba com uma das duas, né? Porque não tem sentido ter duas coisas, dois nomes, se é a mesma coisa. Então, tanto com relação
composição, a forma, a facilitação, né, do diálogo. Isso eu quero deixar meu testemunho. E a parceria também, que o Bandeira tem colegas aqui de Porto Alegre, que com certeza você será convidado para a inauguração da sede lá de Porto Alegre, que você foi fundamental ali, até pela posição geográfica, que você ficava atrás do presidente do Senado, que ele ia encerrar a sessão, você deu uma gravata nele, botou ele sentado, conseguimos aprovar o PLN para poder comprar o prédio. Então, foi 26, eu acho. Então, é bastante... É com muita satisfação que a gente vê essa atual composição. O Cachê está lá, com a capacidade de articulação que ele tem, que é conhecida de todos aqui. Eu queria deixar esse testemunho. E só, para não falar que eu não fiz nenhuma pergunta específica sobre essa questão da atuação finalística, que é algo que preocupa muitos colegas. Existe hoje um posicionamento no Conselho Superior que a atuação finalística ela só pode ser analisada se ela é utilizada para o não trabalho. O colega que não trabalha e fundamenta na independência funcional. Já o colega que trabalha, não poderia haver uma análise do trabalho dele na atuação finalística para efeito de punição. Eu queria saber, não sei se eu fui claro, eu queria saber o posicionamento acerca dessa interferência ou análise da atuação finalística dos membros. Bom, eu acho que o Conselho tem um enunciado número 6 que preserva a atuação finalística, que decorre diretamente da Constituição. A instituição do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho foi criado para o controle dos atos de gestão, orçamentário, financeiro, enfim, a atividade, digamos assim, resumindo, atividade meio, e disciplinar, né? Então, em princípio, não é possível o Conselho se imiscuir num ato típico do Ministério Público, finalístico do Ministério Público. Por exemplo, o Conselho, nós já julgamos isso lá, não pode desconstituir um TAC, por pior que seja, por aspas, pior que seja o TAC. Como não pode o Conselho Nacional de Justiça desconstituir uma decisão judicial. Então, aí eu acho que o paralelismo é esse. Tá? Nós tivemos já no passado, aí, compreensão própria minha, que eu acho que o Conselho, inclusive, não pode dizer que um despacho fundamentado de um membro do Ministério Público, dizer eu não dou vista de um processo fundamentadamente, para mim o Conselho não pode desconstituir esse ato. Mas já fez isso no passado, né? Essa composição não enfrentou isso ainda. Vamos ver se enfrentar qual será a posição dessa composição. E o que acontece? Quer dizer, então, que quando se está diante de uma atividade finalística não tem nenhuma repercussão no Conselho? Não é assim também, porque pode ter abuso, né? Você pode ter abuso tanto no caso da pessoa, eu estou ancorado na minha independência funcional e eu, por exemplo, arquivo todas as NFs que me chegam, e isso, independentemente de ser ou não atuação estratégica ou definida como uma prioridade institucional, eu arquivo tudo e a minha independência funcional. É claro que isso não pode ser considerado correto. E aí nós teríamos, então, a apreciação sobre o abuso de direito, sobre o aspecto disciplinar. O que também pode acontecer no caso de uma atuação, né? Na omissão, sim, mas também no caso de um ato comissivo, e uma atuação que seja feita, por exemplo, motivada por um sentimento que não seja o de interesse público, uma perseguição de um determinado e a instauração de um determinado procedimento para perseguir uma pessoa que eu não, um determinado grupo ou uma determinada pessoa, uma determinada empresa, que eu tenho problemas pessoais com ela. Então, evidentemente que aí sim terá repercussão disciplinar, não o Conselho desconstituindo o ato, porque aí teria que ser, para meu ver, no âmbito judicial, mas sim haveria
a possibilidade de reflexo disciplinar, inclusive, né, que esse eu reputo um fato bem grave, eventualmente com a situação até de uma demissão, dependendo do caso, remoção, suspensão. Eu acho que é isso. Ronaldo, essa preocupação, acho que nós todos carregamos ao longo do tempo, quem já esteve do outro lado, né, sentado na cadeira de gestor, ao chegar ao conselho, tinha uma proposta que regulamentava as correições, que me preocupou muito, porque ela era uma proposta até o relator era o conselheiro Fábio Jorge, e ela vinha na esteira da Carta de Brasília, que tem todos os seus, vamos dizer, as suas virtudes, mas ela, quando sai de um ideário e vai para a prática, partindo do CNMP, eu me preocupei porque era absolutamente subjetivo o texto. Todos aqueles termos, eficiência, não sei o quê, aí você começar a pegar, a ter uma régua subjetiva para analisar a conduta do membro do Ministério Público na sua atuação, um órgão como a Corregedoria Nacional, aí você vai estar na mão de quem está sentado lá. E não é isso que o Conselho do Ministério Público tem como missão. Então, nós até pegamos lá uma parte dos estudos, até do próprio CNPG, sentamos lá com o corregedor, eu, o doutor Estica, e refizemos o texto, retirando quase todas as questões, todas aquelas menções ao aspecto de análise subjetiva da atuação do membro do Ministério Público. Lógico, com alguma ponderação, né, dentro do projeto original, mas e também respeitando a gestão, né, porque também tinha muita interferência na gestão do Ministério Público, especialmente por parte do corregedor com o procurador. Então isso nos preocupou, mas temos que estar vigilantes sempre, e o aspecto da atuação do promotor, a independência funcional, esse tem que ser respeitado acima de tudo. Lógico que ela não é absoluta, como nada é absoluto, como a liberdade de expressão não é absoluta, como já foi dito aqui, excessos vão ser sempre tratados como excessos, é natural, mas o princípio tem que ser absolutamente preservado. Sobre esse tema, só um comentário muito rápido. Eu acredito, Ronaldo, que, sem dúvida, o Conselho tem se preocupado, sim, com essa alegada interferência. Eu dou um exemplo, um caso recente que o Cacheta, inclusive, referiu-se aqui. Nós julgamos na última sessão um caso de desvio de função de cargos em comissão no MP da Bahia. E a solução, evidentemente, o desvio de função era de certa forma evidente, né, mas a solução foi construída com o MP da Bahia. Né? Seria ridículo a gente chegar de Brasília e mandar, corrige isso aí, tira o pessoal da função e esqueça a atividade de assessoramento aos procuradores. No caso, eram 10 cargos que tinham sido desviados de função para atender procuradorias, 10 procuradorias criadas lá na Bahia. Né? A solução pura e simples de mandar corrigir o desvio de função não atenderia, né, o objetivo maior, que é a atuação do Ministério Público. Então, foi construído em diálogo com eles a recomendação, né, na verdade, dando no intuito da legitimidade, né, que o MP da Bahia pudesse pleitear junto à Assembleia Legislativa, né, a criação dos cargos. Acho que essa é a preocupação presente e é um compromisso, inclusive, que eu, pelo menos da minha parte, assumo publicamente, de construção coletiva, né, dessas decisões. Obrigado, Bandeira. Bem, colegas, vamos chegar ao final desse debate. Agradecer imensamente aos nossos conselheiros, agradecer ao Lauro Nogueira, ao Bandeira, que são convidados nossos, o Cacheta, que é nosso conselheiro aqui, por esse debate rico e que traz uma grande reflexão para a atuação do CNMP e o impacto na vida dos procuradores. Sejam sempre muito bem-vindos nos eventos da ANPT, já são de casa, e o Ministério Público sempre está aberto, assim como os procuradores de trabalho, para ouvir a percepção de vocês e construir aí sempre soluções para o fortalecimento da instituição como um todo. Eu gostaria de pedir, tem algum colega que vai lançar livro hoje aqui, presente? Lorena e Ana Cláudia.
Será que a gente conseguiria lançar amanhã isso? Tem problema? Ah, tá. Então pronto, vamos fazer o seguinte, vamos abrir para os colegas que precisam lançar o livro hoje, tá? E daí a gente já segue com o intervalo para voltar para a palestra, tá bom? Gustavo, por favor. Já vou passar. Obrigado, pessoal. Já vou passar.